Graça e paz, irmãos, uma boa noite, Deus abençoe a todos, é uma alegria estarmos juntos. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, de 1 a 12. É o texto da tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está sendo tentado e faz declarações sobre a maneira como nós devemos viver a nossa vida diante de Deus e como nós devemos preservar a nossa comunhão com Deus. Na primeira palavra que Jesus traz, ele diz: Nem só de pão viverá o homem. Lucas 4:4. Temos necessidades diárias, fazem parte da vida, elas são legítimas, mas elas não são as únicas. Há uma necessidade espiritual de comunhão com Deus. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Ele poderia transformar a pedra em pão ou as pedras em pães, mas sua comunhão com Deus era mais importante. Dessa comunhão ele não poderia abrir mão. São muitas as necessidades que nós temos, desde o ar que nós respiramos, a alimentação diária para a sobrevivência, mas precisamos de conforto, de afeto, amor, trabalho, saúde, lazer. E há aqueles que têm até desejos mais sofisticados que o dinheiro pode comprar. O fato que sempre haverá necessidades a serem supridas no nosso dia a dia. No entanto, Jesus, mesmo com fome, coloca a comunhão com Deus como algo acima da própria necessidade, como algo extremamente necessário. Há uma necessidade de Deus, há uma necessidade da palavra de Deus. Ela é a prioridade para a vida abundante, para a vida eterna. De fato, Jesus estava com fome, no sentido físico, natural, mas estava transbordando da palavra de Deus. Há um cântico bem antigo, que é uma oração, que diz mais ou menos assim: O meu cálice elevo a ti, Senhor, vem enchê-lo, faze-o transbordar. Pai celeste, dai-me sempre o teu poder, vem, Senhor, minha vida transformar. O meu cálice elevo a ti, Senhor, vem enchê-lo, faze-o transbordar. Essa deve ser a nossa oração. As necessidades estão e estarão. A comunhão com Deus é importante. Essa comunhão precisa ser uma comunhão que transborde e que transforme a nossa vida. Portanto, a declaração de Jesus é impactante. Diante da fome, da necessidade da vida, eu tenho que lembrar que eu não vivo só de pão. Eu preciso da palavra de Deus. A segunda expressão que Jesus nos traz é Lucas 4, versículo 8. Ao Senhor teu Deus adorarás. No segundo momento, Jesus recebe a proposta de ter a autoridade e a glória de todas as nações da terra. Ter tudo de bom e do melhor. Ser venerado por todos, respeitado, temido, viver sem privação alguma de tudo que desejasse. Mais chocante do que uma proposta dessa era a forma simples dele transformar em realidade a proposta. Bastava ele se curvar, se prostrar e adorar a Satanás. 2 movimentos, ele se prostra, se curva, adora a Satanás. E, no estalar de dedos, toda a autoridade, toda a glória, toda a fama, todo o poder, toda a visibilidade estaria sendo entregue a ele. Não é? Uma proposta interessante, o que demonstra que a alma de Jesus devia valer muito. Não é? Satanás estava abrindo mão de tudo e de todos, entregando a Jesus, se Jesus se curvasse para ele.
No entanto, a resposta de Jesus surpreende. Não importa o tamanho da oportunidade, da possibilidade, da generosidade, se tenho de abrir mão da minha adoração a Deus. Quantas coisas são importantes para nós? Lutamos às vezes a vida inteira pela maioria delas ou por muitas delas, né? Mas o valor que Jesus deu a Deus, a adoração a Deus, foi uma escolha inigualável. Quando o principal perde o valor, o resto perde o sentido. E Satanás fica chocado diante de uma proposta como aquela, através de um ato simples. Jesus abre mão de tudo para preservar a adoração a Deus, para não abrir mão da sua adoração a Deus, para não se curvar diante de outro que não seja o Senhor. Portanto, ele não quis a glória, ele não quis o status, a fama, o privilégio, a honra, tudo o que ele poderia ter de bom. Ele queria preservar a comunhão, a adoração a Deus em seu coração. Por último, nós temos a última frase: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra de Deus está acima da própria sobrevivência. Jesus já tinha demonstrado isso. A adoração a Deus estava acima da glória de todas as nações. Mesmo assim, Satanás não desiste. Ele insiste mais uma vez. Se você acredita que Deus é fiel a esse relacionamento entre você e a palavra dele, se você acredita que Deus é fiel a esse relacionamento entre você e a palavra dele, entre você e a adoração a ele, se você acha que Deus é fiel a esse relacionamento, a essa aliança, prove então. Se jogue, porque está escrito que ele vai te socorrer. Aqui Jesus foi categórico. Numa situação de fome, não é incomum alguém ceder. Vou repetir. Numa situação de fome, não é incomum alguém ceder. Diante da possibilidade de fama, status e poder, muitos se deixam levar. Muitos se deixam levar. Se surgir uma possibilidade para ele se dar bem, ele vai abrir mão mesmo de seus valores. No entanto, pensar que Deus não é digno de confiança, que não cumprirá sua palavra, é a maior de todas as ofensas. Por quê? Porque nós possuímos fraquezas. Tendo em vista a natureza pecaminosa, podemos, pela fome ou pela fama, nos perder. Mas Deus é santo. Ele é 100% fiel para cumprir todas as suas promessas e preservar sua aliança conosco. Pela terceira vez, Jesus deixa claro que a fé não requer prova, mas submissão. A fé requer adoração. A fé requer pleno descanso na aliança que Deus estabeleceu conosco. Que nesses dias possamos nos alimentar mais da palavra de Deus, transbordarmos da palavra de Deus, da presença de Deus, que nesses dias possamos prestar louvores, adoração, gratidão em nosso coração. Sobretudo que possamos descansar, pois Deus é fiel à aliança que Ele estabeleceu conosco. Não perca tempo. Não perca tempo com a voz, com o sussurro do tentador. Esteja pronto para declarar sua fé em Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus venceu a tentação, venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno, porque ele colocou a palavra de Deus em primeiro lugar, decidiu ser submisso à palavra de Deus. Porque ele colocou a adoração a Deus acima de qualquer realização pessoal, conforto, afeto. Porque ele jamais desconfiou da fidelidade de Deus à aliança que ele estabeleceu com ele.
Essa verdade precisa estar no nosso coração nesses dias. Eu e você precisamos entender que a glória de Deus deve ser o nosso alvo. A comunhão com Deus deve ser o desejo do nosso coração. A palavra de Deus deve iluminar o nosso caminho. E devemos descansar, porque Deus é fiel à sua aliança e as demais coisas nos serão acrescentadas com certeza. Eu não sei quais são os temores, as dúvidas que têm chegado ao seu coração. Ao meu coração tem chegado várias. O que fazer? Como fazer? Não é fácil. Você está de mãos atadas, sem ter o que fazer, como fazer. E, de certa forma, é uma situação complicada, porque quando você está, por exemplo, numa situação difícil, a expectativa é que alguém possa te socorrer, mas se todos nós estamos no mesmo mar, diante das mesmas circunstâncias, os apertos que chegam aqui para mim também estão chegando para você. As preocupações estão chegando no coração de pai de família, mulheres, mães que trabalham fora para ajudar o sustento da casa, filhos, não é, que precisam desses cuidados, do recurso para o sustento. Está tudo parado. E agora, mais do que nunca, o inimigo, o tentador, vai chegar, nos convidando a transformar pedra em pães, nos convidando a abrir mão da nossa adoração a Deus, nos convidando a desconfiar da fidelidade de Deus. E nós precisamos reagir com fé e precisamos suplicar a Deus que nos ajude, que nós possamos nos voltar para a palavra dele, nos lembrar do que ele disse diante de uma situação de tentação, de um confronto, de suas convicções e de seus valores. Jesus vai além do que nós podemos imaginar, ele supera todas as expectativas. Talvez você não consiga, talvez eu não consiga, talvez tenhamos que abrir mão de alguma coisa, perder alguma coisa, talvez tenhamos que caminhar 4, 5, 6, 7 meses com bastante dificuldade, com bastante aperto, e temos que nos preparar para isso. Portanto, se nesse tempo que você está em casa, você não estiver lendo a Bíblia, não estiver orando, se não estiver clamando a Deus, e se enchendo dessa comunhão com Deus, essa presença de Deus, a primeira possibilidade de uma palavra mal direcionada, de uma oportunidade que não venha de Deus, você vai abraçar achando que a solução de Deus está ali. Nós precisamos ser uma igreja firme para discernirmos a voz de Deus, como disse o pastor Marcos, né? Precisamos entender que nem toda a voz é de Deus, né? Nem toda palavra vem de Deus. Muitas coisas vêm misturadas para confundir, mas eu não posso abrir mão da submissão, da adoração e do descanso que eu preciso ter na aliança que Deus fez comigo, que Deus fez com você. Mas se tiver difícil, ligue para a gente, ligue para o irmão, peça a oração, põe lá no grupo, a gente liga, a gente ora por você. Estamos juntos nessa caminhada, porque todos nós precisamos do auxílio de Deus para resistirmos ao diabo, para que ele fuja de nós e para que a nossa fé possa produzir a verdade da palavra de Deus na nossa vida. É um convite que Deus nos faz nesta noite, não é? Afirme a sua fé, confie no Senhor, obedeça a Deus, adore a Deus, descanse em Deus. Ele é fiel, sim. Não há nada de valor neste mundo, não há nada melhor do que a proposta de salvação que o Evangelho nos traz. E temos que nos fortalecer. Estamos ainda num período de provação, precisamos nos fortalecer, nos ajudarmos mutuamente, orarmos uns pelos outros e lermos a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, quando as coisas ficam difíceis e as coisas começam a faltar, há sempre uma proposta para nós abrirmos mão de certas coisas para resolvermos esses problemas imediatos. Fortalece o nosso coração. Que as nossas ações sejam seguidas depois de muita reflexão e oração, e que ela não possa estar contrária à tua palavra. Nesses dias de provação e aperto, às vezes falta-nos, ó Deus, palavras de adoração, de gratidão. Às vezes temos dificuldade para celebrar e te adorar. Nós estamos lidando com uma situação que nós nunca lidamos, por isso suplicamos ao Senhor, renova a tua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, que os nossos lábios possam se encher de riso, que nós possamos adorar ao Senhor e agradecer ao Senhor nesse período tão difícil. Restaura a adoração no nosso coração.
E, sobretudo, ó Deus, que nós possamos, no final do dia, da noite, descansarmos em Ti. Descansarmos, ó Deus, porque sabemos que assim como nós estamos passando aqui, os nossos irmãos em todo o planeta estão passando a mesma provação, como diz o apóstolo Pedro. Por isso, Senhor, não é apenas nós que estamos sofrendo, muitas pessoas estão sofrendo. Traga o descanso espiritual para as nossas vidas, porque as palavras que nós ouvimos, as expectativas que nos são dadas todos os dias, é para tirar o nosso descanso, é para pensarmos e duvidarmos de que o Senhor é um Deus fiel. Repreende, ó Deus, o desespero, a ansiedade, a depressão, e que ao deitarmos todas as noites possamos sentir o descanso do Senhor sobre a nossa vida. Fortalece a Tua igreja, derrama sobre ela a Tua graça, para resistirmos ao diabo e à tentação nesses dias. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, nós estamos pensando talvez em termos mais uma atividade durante a semana. Estamos conversando com o presbítero Guilherme, vamos conversar com os outros pastores, vamos ter uma reunião provavelmente amanhã ou depois, para talvez termos mais um encontro durante a semana. Estamos pensando em como fazer isso. Caso isso venha a se estender, a gente ter pelo menos mais uma atividade espiritual. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana.